A Bíblia é uma coleção de vários pergaminhos israelitas antigos, e juntos contam uma única história. Agora, se você olhar o segundo pergaminho, Êxodo, encontrará duas frases importantes. Na verdade, são tão importantes que são citadas e mencionadas mais de 20 vezes dentro da própria Bíblia. Deve ser importante. O que diz? Yahweh, Yahweh, esse é o nome de Deus. Um Deus compassivo e gracioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal e fidelidade. Eu entendo por que é repetido tantas vezes. Esses atributos de Deus são belíssimos. E a declaração continua. Ele mantém o amor leal por milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. No entanto, não declarará inocente ou culpado, mas trará as iniquidades dos pais sobre os filhos e netos, até a terceira e a quarta. Certo, mas espera aí. Essa última parte é um pouco inesperada. Estamos falando do amor de Deus e de repente mudamos para o juízo dele sobre os netos. Então Deus é misericordioso ou vingativo? Sim, ótima pergunta. Vamos ver essas palavras no contexto geral, olhando para algo importante em Gênesis, o primeiro pergaminho da Bíblia. Lá, Deus escolhe uma família, os israelitas, entre as nações. E ele promete que, de alguma forma, vai resgatar o mundo inteiro por meio dessa família. E Gênesis termina com a família de Abraão no Egito. Então, o livro de Êxodo começa, e esse livro tem dois grandes movimentos. Certo, tudo bem. Então, nesse primeiro movimento de Êxodo, Deus resgata Israel da escravidão no Egito. E no segundo movimento, Deus os leva ao Monte Sinai, onde acampam por um ano. E Deus convida essa nação inteira para uma parceria chamada Aliança, para poderem ser moldados por seus valores e caráter. E representar Deus para todas as outras nações. Exatamente. Agora, todo o movimento do Monte Sinai no Êxodo pode ser dividido em 4 unidades literárias. Primeiro, há uma cerimônia em si, na qual os israelitas concordam em ser parceiros de Deus. E Deus define os termos da relação, começando com os 10 mandamentos. Os 2 primeiros são: não preste sua lealdade a outros deuses e não faça nenhuma imagem idólatra de Deus. Parece bem simples. Depois disso, Deus mostra a Moisés plantas detalhadas para construir uma casa sagrada para que Deus possa vir e viver entre eles. Ah, sim. Então vem uma narrativa bem longa sobre a construção do lar sagrado. Mas você deixou de notar algo. Bem entre essas 2 sessões está a história com a nossa descrição sobre o caráter de Deus. A história começa com Moisés subindo a montanha, escrevendo os termos do acordo de parceria, enquanto os israelitas estão no pé do monte, violando os 2 primeiros mandamentos. Isso é ridículo. Eles estão quebrando os votos da aliança enquanto a cerimônia ainda está acontecendo. Sim, então Deus está ferido e irado. Ele avisa Moisés que essa traição continuará acontecendo. Deus está pronto para desistir. Mas e sua promessa de resgatar o mundo por meio deles? Sim, exatamente. É isso que Moisés fala. E então, o que Deus vai fazer? Será que ele deveria encerrar a parceria? O que seria justo? Ou será que ele se manterá fiel à sua promessa a Abraão e mostrará misericórdia? Sim, exatamente. Agora, olha para as palavras com as quais começamos e você verá que elas são exatamente sobre essa tensão entre a misericórdia e a justiça de Deus. Certo, então a declaração começa assim: um Deus compassivo e gracioso. Em hebraico, essa sentença tem 3 palavras que rimam: El Rahum Vehanun. E a frase, cheio de amor, leal e fidelidade, corresponde à primeira, pois também tem 3 palavras hebraicas: Rav Esed Veemet. Cada uma dessas linhas tem 2 atributos de Deus, que estão ao redor de um 5º atributo: que Deus é tardio em irar-se. Certo, essa é a primeira metade dessa descrição de Deus. Depois vem a segunda metade. Deus mantém o amor leal por milhares. E como ele vai permanecer leal a pessoas que continuam se rebelando contra ele? Perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Mas o perdão de Deus não significa que as pessoas podem fazer o que bem entenderem. Certo, a misericórdia de Deus é equilibrada da seguinte forma: no entanto, ele não declarará inocente o culpado. Ele trará as iniquidades dos pais sobre os filhos e netos até a terceira e a quarta. A terceira e a quarta o quê? Bem, está se referindo a gerações de pessoas que repetem a rebeldia de seus ancestrais contra Deus. Elas receberão o que merecem. Mas note que esse pequeno número de gerações é contrastado com aquele número anterior enorme. O amor leal de Deus a milhares. Certo, então veja isso. O perdão de Deus da iniquidade nessa sentença é contrastado com sua justiça sobre a iniquidade nessa sentença. Certo, e todas essas sentenças estão ao redor de uma sentença central sobre a justiça de Deus. Ele não declarará inocente o culpado. Então, embora Deus seja tardio em irar-se, ele também é justo.
Certo, essa é a tensão que essas duas frases estão explorando. Como um Deus fiel e leal lida com um povo tão rebelde? Esse é o desafio que Deus enfrenta nessa história, e é o mesmo desafio que ele enfrenta em toda a história bíblica, à medida que trabalha para resgatar o mundo por meio dessa família. Com isso em mente, podemos analisar mais de perto esses 5 atributos que Deus declara sobre si a Moisés. Um Deus compassivo e gracioso, tardio em irar-se e grande em amor leal e fidelidade. E veremos como cada um deles nos leva a conhecer mais profundamente o caráter de Deus e a história da Bíblia. A primeira palavra usada na descrição de Deus é compassivo, ou em hebraico, rahum. A palavra também aparece como substantivo rahamim, ou compaixão. O fascinante é que ambas as palavras estão relacionadas com o termo hebraico para útero, rechem. Então, a compaixão na Bíblia hebraica está no centro de uma pessoa. E a palavra nos convida a imaginar os sentimentos maternos pelo filho vulnerável. Então, rahum é uma palavra que transmite emoção intensa. Pode ser traduzida como muito comovido, como na história do rei Salomão e das 2 mulheres que acabaram de dar à luz. Um dos bebês, infelizmente, morre. Mas então, as 2 mulheres afirmam que o bebê vivo é delas. Como se fosse um teste, Salomão manda cortar o bebê em 2 e dar a cada mãe uma metade. E a mãe verdadeira fica profundamente abalada. Ela prefere que a outra mulher leve o bebê inteiro a ver seu filho morrer. E é a sua compaixão que revela quem é a verdadeira mãe. Mas rahum não é apenas uma palavra emotiva, também envolve ação. Surpreendentemente, a palavra é mais usada para descrever as ações de Deus motivadas por suas emoções. Como quando os israelitas estão sofrendo opressão no Egito e Deus ouve seu clamor e é movido por sua compaixão, seu rahamim, para resgatá-los. Depois, enquanto viajam pelo deserto perigoso, os israelitas sentem fome e sede. E Deus é rahum, cuidando deles como seu próprio filho. Ele provê tudo o que eles precisam: comida, água, roupa, e os guia pessoalmente. Então não é surpresa quando Yahweh revela seu caráter aos israelitas no deserto. Ele começa dizendo que é compassivo. Mas apesar do constante rahamim de Yahweh, os israelitas se afastam dele várias vezes. Eles rejeitam a compaixão de Yahweh e, em vez disso, adoram outros deuses. Não mostram compaixão uns com os outros, mas agem com violência. Sua rebelião resulta no exílio e dispersão entre as nações. É nesse momento sombrio na história de Israel que chegamos ao livro de Isaías, em que Yahweh se compara a uma mãe, cheia de rahamim com seu bebê. Ele diz: pode a mãe esquecer seu filho que ainda mama, ou não ter compaixão ou rahamim do filho do seu ventre? Mesmo que ela esqueça, não esquecerei de você. Deus está cheio de compaixão materna e resgatará seu povo. E quando você segue lendo Isaías, percebe que Deus vai fazer isso entrando no sofrimento da humanidade. Isso aponta para o tempo em que Jesus entra em cena. Ele é a profunda compaixão de Yahweh em forma humana. No grego, a palavra compaixão é oitirmos. E ao abraçar os doentes e cuidar dos excluídos, Jesus fica muito comovido com o sofrimento humano. Ao abraçar as pessoas, Jesus se compara a uma galinha usando suas asas para proteger seus pintinhos do perigo. E na expressão máxima de oitirmos, Jesus é movido por compaixão para entrar no sofrimento humano e na própria morte, para nos resgatar e levar para perto de Deus. E é essa mesma vida de compaixão que Jesus chama seus seguidores a imitar, a sermos tocados pela dor dos outros, a abraçar os que sofrem e ajudar a aliviar o sofrimento de todos no mundo. Dessa forma, também podemos demonstrar a compaixão de Yahweh, ou como nas palavras de Jesus: seja compassivo como seu Pai é compassivo. Agora você pode ver como faz sentido compassivo ser a primeira palavra que Deus usa para descrever a si mesmo. Então, quando nós estamos sofrendo ou vemos qualquer outra pessoa sofrer, podemos ter certeza de que Deus está movido a responder e nos ajudar com profunda compaixão. Vamos ver a segunda palavra-chave dessa frase: gracioso.
A palavra hebraica é hanun, que está relacionada ao substantivo hen. Essa palavra hen é frequentemente traduzida como graça ou favor. E se você estudar como essa palavra é usada na Bíblia, vai encontrar uma história fascinante. Um outro significado de hen é prazeroso ou favorável. Nos Salmos lemos que um poeta habilidoso tem lábios de hen. Ou seja, ele pode criar lindos textos que produzem alegria. Ou uma joia muito bonita é um ornamento de hen. Ela atrai atenção e favor. É por isso que hen é a palavra mais usada para descrever um presente dado com alegria ou favor. Nesses casos, hen pode ser traduzido como graça. Como na história de Esther, que vai ao rei da Pérsia pedir que ela e seu povo sejam poupados da morte. Ela chama isso de um pedido por hen. Como o rei se alegra com Esther, ele a favorece e atende seu desejo. Então, dar um presente de favor é hen, porque ele é motivado pelo prazer. O tipo mais extremo de hen é mostrar graça a alguém que deveria receber o que merece e não um presente generoso. Como Jacó, que traiu seu irmão Esaú, fugiu e 20 anos depois quer voltar e acertar as coisas. Então ele busca Esaú e pergunta: posso encontrar hen em seus olhos? Jacó não pede o que é justo, mas para ser favorecido. E para surpresa de todos, isso que Jacó recebe. Esaú escolhe agradar seu irmão Jacó e mostrar a graça que ele não merece. Agora, hen exige um espírito generoso que as pessoas às vezes têm. Mas na Bíblia, aquele que mostra mais hen do que qualquer um é Deus. Como quando Deus resgatou os israelitas da escravidão no Egito e eles logo o traem e tratam um ídolo de ouro como se fosse seu Deus. Mas então Moisés entra em cena e pede a Deus para dar um presente que eles não merecem. Então Deus diz sim e concede, mostrando o maior ato de hen, o perdão e a promessa de estar com essas pessoas. Esse caráter de Deus é tão confiável que mais de 40 vezes no livro dos Salmos, pessoas clamam pelo hen de Deus, quando estão doentes, em perigo ou no exílio. Os profetas bíblicos, como Isaías, olharam para o hen de Deus no passado e declararam corajosamente que um dia Deus vai mostrar hen livrando seu povo e toda a criação da morte e da ruína. Olhando para os autores do Novo Testamento, eles descrevem o hen de Deus com a palavra grega charis, que significa presente gracioso. Como quando somos apresentados a Jesus no Evangelho de João e lemos que Jesus é o charis glorioso de Deus em forma humana, enviado a um mundo de pessoas presas em trevas e morte. Porque, de acordo com o apóstolo Paulo, somos como mortos-vivos. Deus entregou à humanidade as consequências destrutivas de nossas decisões egoístas. Mas Paulo diz: Deus é rico em misericórdia e, por seu charis, ele nos resgatou. Ele está falando de como a vida, a morte e a ressurreição de Jesus nos são oferecidas como presente generoso de uma vida que é mais poderosa que a morte. E como todo presente, só o que temos que fazer é receber. Então agora você pode ver por que os autores bíblicos falam tanto sobre essa descrição do caráter de Deus. Quando estamos dispostos a assumir nossas falhas e pedir a Deus por hen, Ele sempre tem uma resposta generosa. Deus se dá como presente, doando sua vida e seu amor. E é isso que significa dizer que Deus é gracioso. Vamos olhar a terceira característica de Deus, tardio em irar-se. Isso pode surpreender alguns. Afinal, Deus da Bíblia não está sempre furioso, matando pessoas por causa do pecado? Bem, a raiva de Deus na Bíblia é muito mais complexa do que isso, e muito mais interessante. Em hebraico, a expressão tardio em irar-se é pronunciada erekapayam, ou longo de nariz. Mas o que a paciência de Deus tem a ver com o nariz longo? Primeiro precisamos ver a maneira hebraica comum de dizer que alguém está furioso. O nariz dele esquentou. Como na história de José. Quando Potifar pensa que José tentou dormir com sua esposa, seu nariz esquentou. Geralmente traduzido como sua ira se acendeu. Isso descreve como o corpo, especialmente o rosto, fica quente quando se está com raiva. Então, em hebraico, as palavras para raiva são nariz, ou calor, ou nariz quente. Por isso que uma pessoa paciente é chamada longa de nariz. Leva muito tempo para o nariz dela esquentar. Como no provérbio bíblico. A sabedoria de uma pessoa é seu nariz longo, ou a demora em se irar. Na Bíblia, Deus fica furioso muitas vezes, mas Deus não tem um nariz nem fica esquentado.
São metáforas usando nossa experiência de ira para descrever como Deus se sente quando testemunha a maldade humana. Assim como você ficaria furioso se visse uma criança sendo maltratada no parquinho, Deus fica furioso quando as pessoas oprimem umas às outras e estragam o mundo dele. Na Bíblia, a ira de Deus é uma expressão da sua justiça e do seu amor pelo mundo. Mas ele é tardio em irar-se, o que significa que dá tempo para as pessoas mudarem. Como na história do Êxodo, quando Faraó escraviza os israelitas e ordena que seus bebês meninos sejam jogados nas águas, Deus envia Moisés para confrontá-lo. Faraó teve 10 chances de libertar Israel, mas, depois da 10ª recusa, ele sai com suas carruagens para destruir os israelitas, e Deus o destrói nas águas. O mal do Faraó se volta contra ele mesmo, e lemos que este é um ato da ira ardente de Deus. Isso é muito intenso. Pense nisso. Deus não seria bom se não ficasse furioso com a maldade do Faraó e fizesse alguma coisa. Note que a ira de Deus se manifesta entregando o Faraó as consequências de suas próprias decisões. É assim que a ira de Deus é demonstrada ao longo das Escrituras, como na história dos israelitas. Várias vezes, por centenas de anos, eles traem o Deus que os resgatou da escravidão. Embora recebam oportunidades para mudarem de rumo, continuam oferecendo lealdade a deuses falsos. E sempre lemos que a ira ardente de Deus queimou contra os israelitas. Mas note o que sempre acontece. Deus os entregou nas mãos dos seus inimigos. Israel queria servir os deuses de outras nações. Então Deus, na sua ira, dá o que eles querem, porque essas nações vêm e derrotam Israel. É parecido com o que o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos. Ele diz que a ira de Deus está sendo revelada contra a maldade humana e então descreve 3 vezes como isso acontece. Deus entrega as pessoas aos seus desejos e decisões destrutivas, mesmo que isso leve à morte. Mas Paulo também diz que Deus é paciente, dando às pessoas tempo para tomarem consciência e mudarem. Porque a ira de Deus é uma resposta à maldade humana e é baseada em um atributo mais profundo do seu caráter, sua compaixão e seu amor leal. Deus não fica feliz vendo as pessoas se autodestruírem. Na Bíblia, Deus está numa missão de resgate. Por isso, Jesus disse que ia para Jerusalém, para morrer como demonstração do amor de Deus pelos seus inimigos. Ele se colocaria no lugar do seu povo, que estava escolhendo a autodestruição, e tomaria sobre si as consequências das decisões deles. Na vida, morte e ressurreição de Jesus, vemos a ira de Deus em relação ao mal e seu amor pelas pessoas trabalhando em conjunto, para oferecer perdão e vida a uma humanidade perdida na própria ruína. A ira de Deus na Bíblia é muito importante, mas não é o fim da história. Quando Deus está irado e traz justiça, é porque Ele é bom. Ele é extremamente paciente e trabalha para restaurar as pessoas com seu amor. E é isso que significa dizer que Deus é tardio em irar-se. Vamos pensar na expressão amor leal. É a tradução da palavra hebraica hesed, que é difícil de traduzir para qualquer outro idioma, porque reúne as ideias de amor, generosidade e comprometimento duradouro. Hesed descreve um ato de lealdade a uma promessa, motivado por um cuidado pessoal profundo. Como na história de Ruth, ela é uma estrangeira casada com um homem israelita. Mas, de forma trágica, o marido dela morre, também o irmão e o pai dele. Tudo que sobrou para Ruth é sua sogra viúva, Noemi, que não tem nada para oferecer. Noemi diz a Ruth que ela devia voltar para o seu povo, mas em vez disso, ela promete ficar com a sogra e cuidar dela. Quando observam Ruth mantendo a promessa, as pessoas chamam isso de um ato de hesed. Note que o hesed de Ruth não é condicional ou baseado no valor de Noemi. Em vez disso, é uma expressão do caráter de Ruth. Ela simplesmente é generosa e amorosa e mantém sua palavra. Isso é hesed. O amor leal de Ruth é inspirador. Mas quem mostra o mais duradouro hesed na Bíblia é Deus. Como na história de Jacó, que era um mentiroso traiçoeiro até com sua família. Mesmo assim, Deus o escolhe e repete a promessa que fez ao avô de Jacó, Abraão, que ele teria uma grande família e que por meio dela, Deus restauraria sua bênção para as nações. Então, 20 anos depois, quando Jacó percebe como não é merecedor, ele diz para Deus: "Eu não sou digno de todo o hesed que você me mostrou." Ele está certo. Lembre que o hesed de Deus nunca foi baseado no valor de Jacó. É uma demonstração da lealdade generosa de Deus à sua promessa.
O Hesed de Deus continua na história dos descendentes de Jacó, os israelitas. Quando eles são escravizados por Faraó no Egito, lemos que Deus se lembrou da sua promessa a Abraão e Jacó, então derrota o Egito e levanta Moisés para libertar o povo e levá-lo à terra prometida. Na história, isso é chamado de um ato de Hesed, porque tinha a ver com Deus manter sua palavra. Agora, caminho da terra prometida, os israelitas estão com medo das nações ao redor e duvidam que Deus possa protegê-los. Então o povo ameaçou matar Moisés e nomear um novo líder para voltar para o Egito. Deus está magoado e irado e com razão, mas Moisés intervém dizendo: perdoe o pecado desse povo por causa do seu grande Hesed. Observe que Moisés pediu a Deus para perdoar, não porque o povo merecia, mas por causa do caráter do próprio Deus. Deus concorda e de novo se compromete com um povo que não quer estar comprometido com ele. Na Bíblia, Deus é leal e amoroso simplesmente pelo fato de ser quem Ele é. Claro que Ele quer que seu povo retribua com Hesed, mas mesmo não fazendo isso, o Hesed de Deus permanece. O profeta Oséias comparou o Hesed de Israel a uma neblina da manhã que está aqui um momento e logo desaparece. Mas o Hesed de Deus é duradouro. Como na celebração do Salmo 136, que começa dizendo: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. E então repete 26 vezes. Seu Hesed dura para sempre. Então, depois de séculos de traição de Israel em seu compromisso com Deus, e depois da longa história humana de violência e morte, Deus ainda manteve a sua promessa de uma maneira dramática e drástica, tornando-se humano e se unindo a nós na pessoa de Jesus. E as pessoas que seguiram Jesus de Nazaré disseram que encontraram nele o Deus de Israel, que é cheio de amor leal e fidelidade. Jesus é o ser humano mais leal e amoroso. E em sua vida, morte e ressurreição, Deus abriu um novo futuro para todos nós e para toda a criação. Deus fez isso porque é simplesmente quem Ele é, generoso, amoroso e eternamente leal às suas promessas. Quando experimentamos a pureza e o poder do amor leal de Deus demonstrado por Jesus, isso nos leva a repensar: por que e como podemos demonstrar Hesed a Deus e às pessoas ao nosso redor? E é isso que significa dizer que Deus é cheio de amor leal. Vamos focar na última característica de Deus. É a palavra hebraica emet, que pode ser traduzida como fidelidade ou verdade. Está ligada a uma palavra que você já ouviu antes, amém, uma expressão hebraica não traduzida que significa isso é verdade. Então, emet pode significar verdade e pode se referir a ideias ou conceitos corretos. Isso porque emet tem a ver com estabilidade e confiabilidade. Como quando Moisés ergue as mãos por horas para derrotar os inimigos amalequitas. Seus amigos puseram uma rocha embaixo dele e sustentaram suas mãos, para que ficassem emet. Quando emet é usado para pessoas, descreve um caráter seguro e estável ou confiabilidade. Como quando Moisés nomeia líderes em Israel. Eles devem ser pessoas de emet, dignas de confiança que não aceitam subornos nem distorcem a justiça. Dizer que Deus está cheio de emet não significa apenas que Deus diz a verdade ou é a favor da verdade, mas significa que Deus é fiel e digno de confiança. É por isso que Moisés chama Deus de rocha, dizendo que ele é fiel, justo e reto. Ele afirma que pode confiar que Deus é consistente com o seu caráter. E a palavra hebraica para confiança é a forma verbal de emet, que seria re'emin, que pode ser traduzido como acreditar ou ter fé, mas basicamente significa considerar alguém digno de confiança ou confiar. A primeira pessoa na Bíblia que considera Deus digno de confiança é Abraão. Deus promete a Abraão e sua esposa Sara que eles terão uma família enorme e que por meio deles todas as nações experimentarão a sua bênção. Mas Abraão e Sara são bem velhos e nunca puderam ter filhos. No entanto, diante desses desafios, Abraão re'emin em Deus. Ele confia que Deus vai abrir um caminho diante dele. E Deus mostra emet a Abraão e Sara. Em apenas 4 gerações, seus descendentes formam a nação chamada Israel. Deus convida Israel para um relacionamento de confiança e fidelidade. E quando Deus os tira da escravidão no Egito, Israel re'emin em Deus. Eles confiam nele. Mas quando eles chegam à terra que Deus prometeu a Abraão e descobrem que está cheia de grandes cidades protegidas por gigantes, sua confiança no emet de Deus falha.
Mas encontramos um israelita que confia em Deus diante dos gigantes. É Davi. E ele grita com o gigante: você vem com uma espada e uma lança, mas eu venho em nome do Deus de Israel. Davi sempre confia em Deus. Na verdade, lemos que Davi andava em Emet diante de Deus. Então Davi considera Deus fiel e responde com fidelidade. É por isso que Deus promete levantar um descendente fiel de Davi, cujo reino durará para sempre, ou em hebraico, terá Emet. Este rei fiel se tornará a fonte de confiança e estabilidade para os outros para sempre. Mas depois, quando o reino cai, os israelitas ficam sem um lar e sem um rei. E clamam: ó Deus, onde está o teu amor leal que juraste a Davi em teu Emet? Eles estão acusando Deus de abandonar as suas promessas a Abraão e a Davi. Será que Deus é digno de confiança? Afinal de contas, será que ele é fiel? A primeira linha do Novo Testamento é uma resposta a essa pergunta. Essa é a linhagem de Jesus, o Messias, o filho de Davi, o filho de Abraão. Em outras palavras, por meio de Jesus, Deus cumpre suas promessas. Como Paulo diz, Jesus veio em nome da fidelidade de Deus. Ele é o rei fiel cujo reino durará para sempre e convida todas as nações a confiarem em Deus. Agora, confiar em alguém é arriscado. É difícil saber se alguém é realmente cheio de Emet. Mas a história bíblica retrata um Deus que tem sido sempre fiel e cujas promessas foram cumpridas na história de Jesus. Assim, quando olhamos para os obstáculos enfrentados por nós e por todo o nosso mundo, somos convidados a correr esse mesmo risco e nos unirmos a Abraão, Davi e o povo de Deus, confiando que ele é cheio de fidelidade